Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, texto que você conhece, história que você conhece. 1 Samuel 17. Verso 48. Diz assim o texto: Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Se você puder colocar esse mesmo verso 51 aí na corrigida fiel. A gente vai ler esse verso 51 de novo. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Queria que você puder olhar para o teu irmão aí do lado aí, e dizer isso para ele profeticamente. Essa parte do versículo aí vai ser uma grande bênção, porque é só para isso que eu vim aqui nessa noite, para dizer essa palavra profética para a tua vida aí. E eu tomo posse dela, e você toma posse dela aí. Então, se você puder olhar para alguém aí e dizer para ele com voz profética mesmo: por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Ele recebeu essa palavra aí? Sim ou não? Mais ou menos? Mais ou menos. Agora, se puder voltar lá para King James e continuar o verso 52. Então, os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até num vale próximo a Gate e até as portas da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou à sua tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou: tão certo como estares vivo, ó rei, eu o ignoro. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem é filho este rapaz. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda a cabeça do filisteu em sua mão. E Saul prontamente lhe indagou: moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu: de teu servo Jessé, de Belém. Aleluia. Você conhece a história? Eu queria só, talvez, falar algumas coisas aqui.
talvez não, talvez nem precise falar muito, mas eu queria apenas citar algumas coisas, mas que nessa noite você possa, depois da leitura da palavra e também conhecendo um pouco do texto, da história, você possa se apegar e crer nisso, de todo o teu coração, aí, toda a tua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, né, da palavra do Senhor, e que você possa mesmo aí tomar para a tua vida essa verdade, de que aquilo que era um grande Golias, um grande gigante, que era um grande desafio, que era uma situação que, humanamente falando, parecia impossível de ser superada, o final da história diz que Davi colocou os pés dele sobre o gigante. Davi não só derrubou Golias, Davi não só arrancou a sua cabeça, mas Davi ficou em pé, literalmente em pé, sobre o gigante. Aquilo que era, irmãos, o Golias de Gate, o guerreiro, humanamente falando, invencível, virou uma montanha para Davi subir em cima e celebrar a vitória dele. Só vim aqui nessa noite dizer para você isso, que os teus gigantes aí, os gigantes que estão enfrentando você, que estão afrontando você, que estão aí talvez se levantando contra a sua vida, eles não são, irmãos, para vencer, eles não estão na nossa história para vencer sobre nós, sobre você. E olha que eu estou aqui nessa noite falando para você daquilo que eu creio, daquilo que eu estou passando, estou vivendo. Então tem gigantes, né? Todos nós temos gigantes aí se levantando contra a nossa vida diariamente. Talvez você está aqui nessa noite, né? E está enfrentando um gigante aí que vem para afrontar, e tem uma aparência tremenda, e tem uma voz que está aí sendo liberada contra a sua vida, e você está ouvindo a voz do gigante, e está olhando para aquilo, olhando para a imagem, e ouvindo a voz, você está pensando, não dá para vencer isso. Mas a Bíblia nos mostra que um garoto, um jovem, não era um guerreiro, ainda não era um grande guerreiro, ainda não era um homem completamente formado nas batalhas, nas guerras. Não, era um garoto, começando o seu chamado, começando a sua história. E que, diante de todo um cenário contrário, ele diz, eu vou enfrentar. E a cena é tremenda, você conhece a história. Não dá para falar muita coisa, mas eu não quero fazer isso porque você conhece a história. E só vai te cansar, talvez. E eu não quero te cansar, eu quero vir aqui trazer uma palavra de esperança para o teu coração, aí, uma palavra de fé para você, de que aquilo que para você hoje é um gigante, se você tomar posicionamento em Cristo, vai virar só um monte debaixo do teu pé, e você vai pisar sobre isso daí, em nome de Jesus. Você vai vencer, você vai derrubar, e você vai pisar em cima. Aquilo que assolava o coração dos apóstolos num barco, dos discípulos de Jesus dentro de um barco, a tempestade, a água, o perigo de morte, toda aquela situação ali, de repente Jesus vem andando sobre as águas, para mostrar, olha, aquele que vocês servem, está sobre tudo isso daí que põe medo em vocês. Então, a voz do Golias talvez está te assustando. O tamanho do Golias talvez está assustando você. E talvez, como o texto, a história diz, a Bíblia diz que toda manhã e toda tarde o Golias se levantava do acampamento filisteus, caminhava, ia de frente para a batalha e encontrava todo o exército de Israel colocado para a guerra, e ele liberava as mesmas palavras. Olha, eu sou Golias, vocês são servos de Saul, exército de Israel, deem um homem para lutar comigo, e aquele que vencer será servo do outro, e o povo vencido será escravo do outro. Então, me deem um homem. Vocês não podem me dar um homem para guerrear. E o texto diz, a história diz,
que o povo de Israel, que Saul, que era o rei, e todo o exército de Israel estava com medo, assustado, apavorado com a voz de Golias e com o tamanho de Golias e com as armas que Golias trazia. Golias tinha escudo, tinha lança, tinha espada. Golias tinha toda uma armadura poderosíssima. Tinha capacete. Além de ser um homem de 2,90 metros, quase 3 metros de altura, tinha todo um armamento, toda uma proteção, toda uma couraça, capacete na cabeça. Olhando para essa imagem, eu fico pensando, meu Deus, qual seria a minha posição? E o texto diz, nessa história, capítulo 17, que habitualmente, nesses 40 dias, escute, ao longo desses 40 dias em que Golias vinha de manhã para afrontar o exército de Israel, e à tarde ele voltava para afrontar o exército de Israel, diz que esse período de 40 dias virou um hábito, porque Davi está chegando no acampamento de Israel para levar o queijo, para levar o mantimento para o exército e um alimento para os seus irmãos que estavam no exército de Israel para batalhar também contra os filisteus, né? Ele está chegando lá, e quando o texto diz que ele está chegando na batalha, ele escuta, o texto diz, e Davi escuta as palavras de Golias, que habitualmente vinha para afrontar o povo de Israel. Ou seja, aquele desafio, aquela afronta, havia virado um hábito para o povo de Israel. Eles se habituaram durante 40 dias a serem afrontados, a ficarem com medo. Eles se habituaram ao medo, eles se habituaram ao confronto, à afronta, à humilhação, à vergonha. Eles se habituaram àquilo. Durante 40 dias, Golias fazia aquilo, e o texto diz que aquilo virou um hábito. Então, aquele medo virou um hábito. Então, já fazia parte dos dias deles. Eles acordavam sabendo, eu vou passar medo, eu vou ser ofendido, eu vou ser envergonhado, eu vou ser humilhado. E eles se conformaram com aquilo, virou um hábito para eles. Habitualmente, Golias vinha e habitualmente eles aceitavam aquilo. Irmão, a primeira vez que Davi ouviu a afronta, aquilo mexeu com ele. Davi não foi 2 dias, 3 dias, não dormiu lá no meio do exército, não passou umas 3, 4, não. A primeira vez que Davi chegou lá, para ver os seus irmãos, para levar comida para o exército, para servir o pai dele que enviou ele lá, a primeira vez que ele ouviu Golias falar, ele disse, quem é esse que afronta os exércitos do Deus de Israel? Quem é esse? A primeira vez já mexeu com ele. Então, os gigantes que se levantam, ou talvez na sua vida, algum gigante virou um hábito já. Talvez enfermidades, talvez situações recorrentes na sua vida que estão deixando você paralisado, com medo, intimidado ou intimidada. Talvez você não consegue romper com isso. E aí você diz assim, quer saber, eu me conformo com isso. Eu já me habituei com isso. Me habituei com esse cenário. E eu não tenho força para mudar ele. Eu não consigo mudar ele, eu não tenho coragem para mudar ele, eu não quero romper com ele. Deixa aí, vai vir amanhã, vai vir de novo. Não, mas não é isso que o Senhor quer para você, para mim, para a tua casa, para a minha casa. O que eu espero aqui nessa noite, que você, talvez, e eu não vou ser muito complicado, mas o que eu espero nessa noite aqui para a tua vida e para a minha vida, é que a gente possa mesmo sair daqui nessa noite com essa certeza, de que Deus vai colocar você nessa noite, pisando sobre o seu gigante. Não é só derrotando ele, é pisando nele, é arrancando a cabeça dele, para não ter nenhuma possibilidade. Não vai ter amanhã para Golias na sua vida e na minha vida, irmãos. Que não haja amanhã para Golias na sua história, na sua casa. Que não haja amanhã para Golias na sua casa, em nome de Jesus.
Que não haja amanhã para Golias na sua vida. Que não haja amanhã para Golias na sua fé. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo que eu estou servindo ao Senhor. E com fidelidade. E quanto mais eu sirvo, mais luta eu tenho. É incrível, eu sirvo a Deus, então eu tenho muita luta. Isso não é uma verdade bíblica, isso é mentira do diabo na sua mente. E muitas vezes ele lança na nossa mente para a gente parar. Não vale a pena jejuar, não vale a pena orar, não vale a pena ler Bíblia, não vale a pena servir, não vale a pena. Porque quanto mais eu me envolvo, mais eu faço, mais luta eu tenho. Talvez se eu ficar quieto e me habituar ao cenário, ficar ali, tranquilo, no meio de todos ali, como mais um, talvez as lutas diminuam. Talvez o Golias pare de me enxergar. Talvez o Golias pare de vir, pare de me afrontar. Talvez se eu ficar quieto, ficar em silêncio, talvez se eu não me levantar como um do povo de Deus, do exército de Deus, talvez se eu fizer uma meia-culpa, ficar na minha ali, dar uma migué, ficar ali tranquilo, talvez se eu parar de mexer com isso ou com aquilo, talvez se eu não me envolver tanto, talvez se eu não for tão espiritual, ou não lutar por isso, talvez o inimigo, o Golias, pare de falar. Talvez ele pare de vir. Talvez ele pare de me afrontar. Talvez ele pare, ele me esqueça. Porque é mais fácil viver assim. É nada, é mentira. Isso é engano do diabo na nossa vida, no nosso coração. Você foi chamado para servir a Deus, para viver tudo o teu ser para Jesus. Ainda que doa, ainda que tenham circunstâncias, dificuldades, ainda que tenham situações, nós confiamos em Deus, como nós já ouvimos aqui muitas vezes nessa noite. Nossa confiança está no Senhor. Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação. É Ele em que nós confiamos, é para Ele que nós oramos. Então, irmãos, algumas coisas que Davi tem aqui na história que mexeram um pouco comigo, mas nada do que eu disser aqui mexeu tanto comigo quanto o verso 51, em que Davi parte para a guerra, para a batalha, especificamente para a luta com Golias, solta uma pedra, derruba Golias, sai correndo, sobe em cima de Golias, pega a espada, encrava a espada em Golias e arranca a cabeça dele. Mas em cima de Golias, pisando nele, porque o lugar dos gigantes é debaixo dos nossos pés. O Senhor já nos tem dado unção, tem nos dado unção para pisarmos em cima daquilo que nos afronta, ou nos afrontou, ou está tentando afrontar, nos amedrontar, nos paralisar, nos colocar numa condição de derrotados, de envergonhados, de humilhados. Nada no texto me chama tanta atenção hoje, que nessa noite. Talvez amanhã eu leia o texto de novo e mude tudo no meu coração, porque a Bíblia ela é viva, então ela tem uma revelação nova a cada instante, é assim, é verdade mesmo. Mas nessa noite aqui nesse altar eu digo para você, eu digo para mim também, digo para você, nada é mais poderoso nesse texto para mim hoje, do que o fato de Davi entrar na batalha, como um garoto, e sair pisando em cima do seu gigante. E aquela oportunidade ali era para qualquer um podia vivenciar essa vitória que Davi viveu. Eu creio que Deus prepara cenários, prepara ambientes, claro, mas você imagina quantas pessoas estavam ali que tiveram a mesma possibilidade que Davi teve de triunfar sobre Golias. Bastava confiar em Deus. Saul confiava nas suas armas, confiava no seu capacete, na sua espada, mas não confiava tanto também, né? Porque ele não foi para a guerra, não aceitou o desafio. Mas Davi, diante do cenário, ele aceitou o desafio. Tem uma parte no texto que Golias fala: eu estou aqui lançando esse desafio para vocês. Bom, Golias é um desafio na minha vida. Alguns Golias, alguns gigantes que se levantam, que são desafios que Deus permitiu vir até mim, para eu ficar firme, para eu continuar, para você continuar, para você ficar firme. São Golias que Deus permitiu chegar até você e dizer assim: ó,
Vamos guerrear, eu vou te vencer. A gente vai ver no texto que Golias fala, e que Davi também fala. Durante 40 dias, contra todo o exército de Israel, só Golias falou. Mas quando ele encontra Davi, Davi também fala. Davi abre a boca dele. E tudo que Davi fala, Deus está no meio. Deus é o principal das palavras. A gente vai ver que Deus é o principal de cada palavra que Davi fala para Golias. Porque é isso que vai me dar vitória. Continua firme e declarando o nome do meu Senhor. É isso que vai te dar vitória. Ficar firme, partir para essa batalha, enfrentar ela, sabendo que é o Senhor que peleja por você. Bom, aqui não tem super-homens, super-mulheres. Não tem. Aqui o que tem são pessoas que confiam em Deus. Pessoas que estão 100% confiadas no seu Senhor, no Senhor da sua vida, da sua história, naquele que chamou. É isso que faz a diferença na nossa vida. Uma das coisas que Deus me chamou a atenção nessa história hoje, capítulo 16, no verso 7. Perdão, capítulo 16, verso 3. Capítulo 16, verso 3. Convidarás, isso é Deus falando para Samuel ir lá para ungir o novo rei. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu, pessoalmente, te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Aleluia, Davi foi apontado, foi escolhido por Deus. Você tem certeza no teu coração que Deus te escolheu, te apontou? Tenha certeza disso, meu querido, você é dele. Um dia ele olhou para você e falou: a tua história vai ser diferente. Eu te separo, eu te escolho. E não é para ter um ministério, não, eu te separo para ser meu. Para ser minha possessão. Você é do Senhor. A tua história, talvez durante um tempo dela, não foi muito lá do Senhor, mas um dia Ele falou: esse é o momento de você agora me servir, e eu vou cercar o teu caminho, vou te amar tanto, vou te mostrar tanto o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia, que você vai ter que se render, porque afinal de contas ninguém, não dá para ficar. Tudo bem, dá, tem alguns que ficam muito duros ainda, mesmo quando Deus demonstra toda a sua graça e bondade. Mas Deus falou: vai lá e escolhe um, no meio de muitos, escolhe um. Vai lá, eu escolhi esse, eu vou te apontar a ele. Quando o Jessé o Samuel vai lá no Jessé, ele chama 7 filhos, e passa todos os filhos diante de Jessé, diante de Samuel. E Samuel já vê o primeiro e fala: é esse. E Deus antes falou: eu vou te mostrar, eu vou te apontar a ele. Irmão, Deus escolheu você para algo específico, que só você pode fazer. Tem alguma graça na sua vida que não tem na minha vida. Tem alguma graça na minha vida que nunca vai ter na tua vida. Mas Ele me escolheu você. Ele apontou você. Mas o problema não é isso, o problema é a gente crer nisso, assumir isso para nós. Deus me escolheu, Deus me apontou um dia, Deus me colocou, Deus me levantou, Deus derramou na minha vida, Deus me chamou, Deus falou comigo. Quantas pessoas eu conheço que no começo, talvez um tempo atrás, tinham certeza, declaravam: Deus me escolheu, Ele falou comigo, mas hoje já não tem mais tanta certeza, parece que é por causa das lutas, dos gigantes. Parece que virou uma mentira aquela declaração, mas não é verdade. É porque o gigante vem falar, vem gritar, vem ameaçar, vem falar alto no seu ouvido, na sua alma, para colocar dúvida em você, de que ele te escolheu, de que você é escolha dele, apontamento dele. Ele estendeu o dedo dele divino, você: esse daqui é meu, essa daqui é minha. Eu vou fazer algo na vida dela, eu vou levar ele. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vivem coisas que nunca imaginaram que iam viver.
entraram em lugares que nunca imaginaram que ia entrar, que desfrutam coisas, momentos com Deus, que nunca imaginaram que iam viver, que fizeram orações, que foi tão poderoso o milagre, que falou, mas Deus me usou, usou você, porque Ele escolheu você. Porque olha para mim aqui, irmão, se fosse depender só dos homens, você não estaria aqui, eu não estaria aqui talvez, muitos não estariam aqui, mas Deus disse, Samuel, vai lá, eu vou te mostrar quem é. E o profeta quase errou, escorregou, mas Deus falou, opa, eu vou te mostrar quem é. Na hora certa, irmãos, Deus mostra quem Ele apontou o dedo, quem Ele escolheu. Você não vê na Bíblia Davi brigando, batendo na porta, você não vê Davi rodeando a casa, está lá um banquete, o pai, os 7 irmãos, você não vê Davi batendo na porta, fazendo gracinha, aparecendo, passando no meio do jantar, desculpa, eu vim pegar um negócio aqui, mas eu estou voltando para ô gente, tudo bom? Jantar aqui, você não vê Davi forçando a barra, você não vê Davi, sabe, fazendo, não, você vê Davi servindo lá no campo, e aí passa todo mundo, Deus fala, não é nenhum deles, manda chamar, porque eu já chamei ele, ele é meu. Então, irmão, a primeira coisa que Davi tinha na vida dele é a convicção. No texto do capítulo 17, é a convicção de que Deus colocou ele naquele momento da história. Porque Deus escolheu ele. Deus falou com ele. Tem gigante aí? Saiba de uma coisa. O Deus que te escolheu ontem, o Deus que escolheu você há 20 anos atrás, é o mesmo Deus que está contigo hoje. Para te dar unção, autoridade, para você derrotar esse gigante aí, em nome de Jesus. Essa é a primeira coisa, Davi sabia que Deus tinha escolhido ele. E Davi não abria mão disso, nunca abriu mão disso, nunca. Uma segunda coisa que Davi me ensina aqui no texto, está no capítulo 16, verso 7, capítulo 16, verso 7. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel, não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Davi tinha um coração, irmãos. Davi tinha um coração que agradava a Deus. Davi, a gente vai ver no texto que ele serve o seu pai, ele serve o rei, ele serve todo mundo. E Davi, ele tem um coração para servir e tem um coração para guerrear. Quando é para servir, ele serve. Quando é para guerrear, ele guerreia. Quando é para ir para a luta, ele vai para a luta. Quando é para enfrentar, ele enfrenta. Quando é para apacentar ovelhas, ele apacenta. Quando é para enfrentar o leão, ele enfrenta. Quando é para defender aquilo que o pai dele colocou sobre a vida dele, ele enfrenta. Davi Deus olha o coração, Deus fala algo tremendo, olha, não é a aparência e nem a estatura, já ensinando os irmãos de Davi que estavam ali, algo do tipo, ou Samuel, ou todo mundo ali, ou sei lá quem, mas é uma palavra que vem ecoar para o meu coração, ó, vai aparecer um Golias, que tem 3 metros, ele tem aparência e tem estatura. Mas não olha para isso não, gente. Porque Deus não olha para isso. Deus olha para o coração. Se no meio dos 7 filhos de Jessé tivesse um Golias, Deus não teria escolhido ele. Não, pode passar isso daí, tem um coração. Não, que o teu coração seja um coração ensinável diante de Deus. Teu coração seja mesmo um coração ensinar, que o nosso coração seja um coração, quando Deus falar, a gente aprenda, a gente escute, a gente venha servir, a gente venha se entregar, a gente venha se rasgar para Ele, a gente venha realmente se derramar para Ele, porque é isso que Deus vê, irmão. Davi errou, quando Davi errou, a Bíblia diz que Davi correu
para o templo, entrou pelas portas do templo, se jogou no altar do Senhor e se derramou pedindo perdão. Deus mandou o profeta falar, vai lá e fala que eu perdoei ele. Vai ter consequência, mas eu perdoei ele. Bom, era para Davi morrer. Quando Davi pecou com Batseba, com Urias, a lei dizia que Davi tinha que morrer, mas Deus perdoou Davi. Porque Davi correu para o altar e se derramou, porque ele tinha um coração. Bom, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece por que você faz, como você faz, o que está aqui dentro. Deus sabe como eu sirvo, o que está aqui dentro de verdade. Então, cuidado com o seu coração, porque o teu coração não está diante dos homens, está diante de Deus. E Ele conhece plenamente o teu coração. Constantemente Ele vai falar com você e comigo, teu coração está longe de mim. Teu coração se afastou um pouco. Teu coração está ficando duro. Vai para a minha presença. Não sai de lá não. Não, Deus está vendo o nosso coração. Então, não adianta chegar diante de Golias e querer enfrentar se eu não tenho um coração diante de Deus. Talvez eu estou apanhando dos Golias, porque o meu coração não está como Deus quer. E aí o Golias vai continuar afrontando, continuar falando. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou ter coragem de me levantar e dizer assim, cala a boca, Golias. Vou te vencer hoje. Porque eu sei que o meu coração não é um coração que Deus se agrada dele. Mas que o Senhor nos dê graça para que isso é algo que é você e Deus, sou eu e Deus. De quando Ele falar com você aqui dentro, você poder escutar a voz dEle e dizer, sim, Senhor, eu vou mudar isso. Sim, Senhor, esse é um gigante que está me derrotando, mas eu quero ter um coração realmente conforme a Tua vontade. Um coração derruba gigantes. Um coração bom diante de Deus derruba gigantes. Não é uma pedra. Não tem nada a ver com a pedra. A pedra foi só um detalhe. E talvez um dos menores detalhes do texto foi a pedra que Davi usou. Capítulo 16, verso 11 e 12. Capítulo 16, verso 11 e 12. Então Samuel questionou a Jessé, estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu, bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé, manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou, levanta-te e unge-o, é ele. Irmão, veja como ele tinha coração, um coração bom. Jessé vai lá com uma ordem de Deus, reúne Jessé, Samuel vai lá com a ordem de Deus, reúne Jessé e os seus 7 filhos. Agora, Samuel falou, Jessé, reúne os teus filhos na tua casa. E aí o pai não chama o filho caçula. É algo estranho no texto, né? Muito estranho. Mas eu não quero entrar muito nisso. Mas o texto do verso 11 diz que passou o 7 e o profeta podia, na minha cabeça, ele podia pensar, cara, que presepada que eu entrei. Deus deve ter errado. Eu acho que eu errei a casa. Verso 11. Talvez o profeta podia questionar a Deus. Meu Deus, o que deu errado? Passou os filhos do homem. Não, o profeta foi muito sábio, ele vai para Jessé. Quem vai pensar que um pai vai esquecer de chamar um filho para comer uma comida? Quem tem 7 filhos aqui? Pô, ninguém tem 7, 8, 10, nada. Se fosse minha avó teve 11, então daria, mas não está mais, né? Então, né? Imagina, mesmo tendo 11 filhos, a minha avó sabia, enquanto eu estava com a cabecinha boa, a minha avó com 11 filhos, sabia o nome de cada um deles. E quando um deles foi morto, assassinado, ela ainda com a cabecinha começando a falhar, ela lembrava dele. Cadê o meu filho de nome tal? 11 filhos, bem velhinha, cabecinha ficando ruim, ela lembrava de todos eles.
Que pai que vai fazer uma janta e esquece de um filho caçula? Então o profeta muito sábio, ele foi lá e falou, estão todos os seus filhos, estão todos aqui, os seus filhos que tem? Bem, ainda tem o caçula, mas ele ficou lá cuidando das ovelhas. Manda chamar, ele foi chamar, mandaram chamar Davi, Davi vem, não fez birra, falou, agora eu não quero mais, não me escolheu aquele dia, eu estava lá, por que não me chamou? Todo mundo tomou banho, está tudo perfumadinho, todo mundo está santificado, tinha os rituais, está todo mundo bonito, cheirosinho, eu vou chegar lá cheirando ovelha, eu vou estragar, não vou lá não quero ir lá não, vou fazer birra, também não vou, não me chamou quando eu também não vou mais, não me deu chance aquele dia, também não quero mais. Não vou, vou fazer, ponto final. Não vou. Davi não fez isso. Porque ele tinha um coração. Ele tinha um coração, ele obedecia, ele submetia ao pai dele, ele servia, ele vai lá, entra na casa, é esse, levanta Samuel. Samuel ficou de pé para ungir um menino, o profeta mais conhecido de Israel, mais famoso, mais tremendo, um deles. Ficou de pé para ungir Davi. Mas Davi entrou, irmão. Davi foi lá. Davi foi lá. E não tirou onda com ninguém. 7 aí? Não deu? Falhou? Abinadab não foi? Não rolou? Pô, pena, hein, cara? Está na minha cabeça. Não tirou onda. Não, irmão, Davi sai dali. E volta para cuidar das ovelhas do seu pai. Isso é um coração, irmão. Isso é uma alma curada. Isso é alguém que confia em Deus. Eu quero essa unção para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero essa unção para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Capítulo 16, verso 13. Capítulo 16, verso 13. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Irmão, o Espírito Santo, de tudo que Davi tinha, coração, alma, de tudo, que é mais poderoso, claro, na vida de Davi, é que o Espírito do Senhor se assenhorou da vida de Davi. Não precisa explicar muito a palavra, precisa? O Espírito Santo saiu de Saul, porque Saul não se curvava a Deus, não se arrependia, não acertava, continuou pelo caminho da maldade, escolhas de Saul, sai de Saul e é dado, derramado na vida de Davi, e assenhorou-se, ou seja, agora, Davi aceitava a direção do Espírito Santo, se colocou, disse, eis-me aqui, usa a minha vida, eu sou teu, o Senhor é Senhor e eu sou servo. Quantos nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas ele não fala, ele não opina, ele não dá direção, porque eu não deixo, porque eu não aceito. Irmão, o Espírito Santo, ele se assenhorou de Davi, Senhor da vida de Davi. Ele soprava e Davi recebia, ouvia, colocava em prática, obedecia, se deleitava naquilo, tinha prazer naquilo, se alegrava com aquilo, servia com gratidão, com prazer, com alegria. Irmão, por que você está brigando com o Espírito Santo? Que veio para habitar em você e para ser Senhor da sua vida e para conduzir você em lugares tremendos, maravilhosos. Está tomando decisão baseado em um monte de coisa. Olha para mim aqui. Você sabe que ainda hoje, 2020, tem crente que lê horóscopo? Sabe ou não? Então eu vou te falar, eu vou te contar esse negócio. Tem crente que lê horóscopo de manhã. Não vou sair de azul hoje, porque o horóscopo está dizendo, não dá para sair de azul, vai dar azar. Pelo amor de Deus, Jesus.
Tem gente que se guia, que se direciona por balanços, por ventos que batem, e agora não é mais. Não, irmão, você é de Jesus. E o Espírito Santo habita em você, e Ele é Senhor da sua vida. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te conduzir, deixa Ele usar a tua boca, usar a tua vida, as tuas mãos. Quando Ele falar para orar, ora, quando Ele falar para falar, fala, quando Ele falar para ficar quieto, fica quieto. Quando Ele falar para você fazer, faça. Quando Ele falar não faça nada, não faça nada. O Espírito Santo se assenhorou, virou Senhor realmente da vida de Davi. Nunca conseguiu ser Senhor na vida de Saul, nunca. Por quê? Porque o Espírito Santo na vida de Saul era fraco, era menos poderoso? Não, porque Saul não quis. A mesma oportunidade que foi dada para Davi, foi dada para Saul, 40 anos de reinado. Tudo, a mesma chance. Irmão, Saul nunca quis a Arca da Aliança, que tipificava a presença de Deus. Saul reinou 40 anos e nunca se importou com a Arca da Aliança. Deixou ela lá, numa casa de alguém, deixa lá. Davi foi aclamado rei em Judá e em Jerusalém. A primeira coisa que ele faz, primeiro decreto dele de rei, vamos buscar a Arca da Aliança. Amado, Davi amava a presença de Deus. Não é complicado, é fácil. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus na nossa vida. É o Espírito Santo na nossa vida. É o Pai na nossa vida. É a divindade. É Deus. É Jesus. É o Espírito Santo. É isso, irmão. Eu ia falar só isso, mas se eu falar só isso vai ficar estranho. É isso e ponto. É prazer neles. Confiar neles. Eles são senhores da sua vida. Ele é Senhor da sua vida. Aí a hora que Golias vier, aí, irmão, a vitória de Deus vem. Mas se o Senhor não for Senhor da minha vida de verdade, só for de boca, quando apareceu Golias, eu vou tomar um pau. Vou ficar envergonhado. E não vou ter autoridade para me levantar e dizer, Golias, você cai hoje. E tem mais, vou arrancar tua cabeça. Vou pisar em você. Todo mundo aqui vai saber que há Deus em Israel. Aí a história vai continuar. Davi servia seu pai, capítulo 17, versos de 12 ao 15. 1 Samuel 17, 12 ao... Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Aminadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi servia o seu pai. Bom, quando vier o gigante vai ser fácil vencer ele. Quando você serve o seu pai, quando você serve a sua mãe, quando você serve a sua família, quando você serve as pessoas que te cercam. Eu sei, irmão, é difícil às vezes. Porque tem gente ruim hoje em dia. Como tem gente ruim hoje em dia. E às vezes você vai até motivado para servir, mas de repente você se depara com uma pessoa tão ruim. Você fala, meu Deus, como é que... Mas tem que servir. Tem que servir. Já foi naquela loja comprar aquele sapato, aquele tênis, aquela roupa. E você entrou, falou, essa loja parece legal, mas aí veio alguém te atender. E a pessoa era horrorosa, mal-humorada, brava, estressada. E você fala, eu vou ter que servir ela, você pensa, vou ter que servir ela com Jesus que eu tenho.
Você fala, não vale a pena, isso não merece. Isso não merece. Serve a teu pai, a tua mãe, a tua casa, a tua esposa, o teu esposo. Você serve como Davi servia. Ia para lá, voltava e fazia, ia. E Deus sustentava ele, porque o Espírito Santo agora era Senhor, estava dentro dele. Ajudava ele, enchia. Está sentindo fraco, cansado, está desanimado. O Espírito Santo está em você. Fale com ele, peça, me renova hoje. Eu preciso de renovo. Quantas vezes eu trabalhava numa empresa, muito tempo atrás, numa dessas que eu trabalhei, de um irmão da igreja, e tinha que carregar uns tambores de tinta, assim, de 200 quilos, aqueles grandão. Você tinha que rodar ele, às vezes você tinha que fazer força para colocar ele em algum lugar, empurrar ele. Era bem pesado os tambores, bem. E teve algumas vezes, isso aconteceu lá, e aconteceu muitas vezes na minha vida. De eu estar lá sozinho e dizer assim, Senhor, me dá uma força que eu não tenho aqui agora, irmão, fisicamente. Não dava para fazer, mas eu fiz. Eu vivi isso muitas vezes em muitas situações da minha vida, quando eu não tinha força física para fazer, mas uma oração me renovou, e eu consegui fazer. Irmão, isso é milagre, e Deus faz milagres. Para você conseguir servir e servir. Vai no acampamento, volta, vai servir o pai, vai servir a mãe, vai servir no campo, vai servir. Irmão, serve com alegria. E quando chegar o gigante, Deus vai olhar para você e para mim e vai dizer, eu vou dar vitória para ela. Eu sou com ele. Porque tem um coração de servo. Diante das situações, ela serviu, continuou servindo, e Deus te dá vitória, diante do Golias. Davi não era um menino remelento, sabe, com chinelo havaiana azul e amarelo no pé, que chegou lá, gingando, todo forgado, dizendo assim, vamos de qualquer jeito. Não, irmão, Davi tem uma história. Davi tem uma história diante de Deus. Davi tem uma história diante de Deus. Por isso ele venceu a batalha contra o gigante, contra Golias. Você tem uma história diante de Deus. E a gente vai ver que tem uma história mesmo poderosa, profunda. Capítulo 17, verso 23. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Perdão, põe no capítulo 16, verso 23 aí. Acho que é isso. Assim, é isso, 16, 23. Assim, todas as vezes que o Espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava a sua harpa e a dedilhava, então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Essa é a parte onde que Davi é chamado para ir morar no palácio, para servir Saul. Davi servia seu pai, a sua mãe, a sua casa, os seus irmãos, servia as pessoas, servia todo mundo, mas ele também servia as suas autoridades. E aqui é uma autoridade ruim, mas é muito difícil ter uma autoridade tão ruim assim sobre as nossas vidas no trabalho. Às vezes tem no trabalho, às vezes tem lá, às vezes a gente encontra. Mas, irmão, Davi servia o seu líder. Servia, ele deixou a sua vida por um tempo para ir no palácio servir o Saul, que não era lá muito bom já, mas estava pior ainda. Mas ele servia a Saul. Irmão, serve o seu líder, os seus líderes. E eu estou aqui para dizer que eu tenho certeza que eles não são comparáveis a Saul. Saul é um péssimo líder. Mas Deus colocou pessoas, líderes bons na sua vida. Serve os seus líderes. Não fica pegando tudo para transformar numa situação de guerra. Não, serve o teu líder. E Deus vai te honrar nisso. Serve o teu líder, serve o teu líder, serve o teu líder. E muitas vezes Saul ali
estava difícil para Saul, e Davi vinha e servia o seu líder. Serve o seu líder. Serve as autoridades. Serve com a tua unção. Olha para mim, Deus te deu unção, te deu dons. Deus te deu ferramentas. Serve com aquilo que Deus te deu, porque foi Deus que te deu. Para servir. Deus te deu para servir para outros. Não é para servir a mim mesmo, é para servir a outros. Serve de bom coração, com alegria. Aleluia. Aleluia. Capítulo 17, verso 34 ao 37. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela, e se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Davi tinha uma história, tinha um testemunho. Irmão, se agarre àquilo que Deus fez na sua vida já. Lembre-se do que Deus fez. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tem coisas que eu trago para a minha memória me apontando para frente. Mas eu também tenho uma história passada em Deus. Eu tenho dias passados em Deus, diante de Deus, que talvez ninguém viu. Ninguém compartilhou comigo, mas eu vivi eles. Você viveu eles. Que foram dias em que, como você ouviu aqui no louvor, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém. Era você, Deus, né? E o urso. Você, Deus e o leão. Não tinha ninguém lá, irmão. Não tinha irmão de Davi, mais velho. Não tinha pai, não tinha ninguém. Era Davi e o leão. Davi e o urso. Davi viveu esses dias. Contar agora, aqui, talvez é fácil, é legal. Mas ele carregava, ele sabia o que ele tinha vivenciado em Deus. Ele sabia as histórias que ele passou com Deus. Ele sabia o que Deus fez na vida dele. Eu sei que tem coisas que Deus fez na sua vida que são tremendas. E talvez você esqueceu delas. Você não traz mais ela para diante de Deus. O Senhor fez lá atrás. Nós cantamos aqui, faz de novo. Quando você canta essa música, faz de novo, o que você pensa? Quando eu canto faz de novo, eu não penso no Campeonato Paulista de 88, que o Viola fez um gol, o Coringão foi campeão. Não penso nisso. Eu não penso no primeiro título brasileiro do Corinthians, em 90, com o Neto, com o Tupanzi. Não penso nisso. Eu penso nas maravilhas que Deus operou na minha história, no meu dia a dia com Ele. Coisas que Ele fez há 27 anos atrás. Coisas que Ele operou na minha vida, livramentos, milagres, coisas maravilhosas que eu vivi em Deus. Então, quando eu canto faz de novo, eu estou cantando isso, eu estou clamando, Deus, faz de novo, e com uma unção maior, muito melhor, coisas tremendas, maiores ainda, nós faremos em Jesus. Mas, irmão, Davi chega lá e fala: ó, gente, é o seguinte, vocês estão olhando para mim, então, né, garotinho, fala uma coisa, ó, eu tenho uma história que vocês não conhecem, mas eu conheço, porque eu vivi ela, e eu vi Deus nela, aleluia, eu vi Deus curando, eu vi Deus libertando, eu vi Deus fazendo maravilhas, eu vi Deus. Então Ele pode fazer hoje de novo. Porque Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Talvez nós nos esquecemos de que Ele pode fazer. Mas Ele vai fazer em nome de Jesus. Davi conta o seu testemunho. Você sabe, ô bonitão, bonitona, que tem gente que está, assim, precisando muito ouvir o testemunho da sua boca, do que Deus fez na sua vida.
E talvez você está lá, ouvindo isso aí, tá dizendo, pois é, que história triste, hein? Nossa. E você tem um testemunho para contar naquela área. Você fala, tchau, obrigado, e vai embora. Davi não. Ah, vocês estão olhando para mim? Deixa eu contar uma coisa para vocês, o que eu vivi em Deus. E aí, a história continua. Capítulo 17, verso 40. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras, bem lisas, e as colocou no seu bornal de pastor. Isto era uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Sabe por quê? Porque Saul quis dar uma arma, dar as suas armas. Saul quis dar as suas armas para Davi. A sua armadura, capacete, espada. Davi vestiu aquilo. Davi vestiu aquilo e colocou a espada amarrada assim na roupa, presa na roupa. Não conseguia andar. Ele diz, eu não estou acostumado a usar isso. Não me serve, não me cabe. Davi sabia as armas que ele tinha que usar. Davi sabia as armas que ele tinha. Irmão, pouco importa as armas que Davi tinha. Ele confiava em Deus. Qual é a chance de uma pedra e um estilingue, a grosso modo, falando, tá? Um estilingue, qual é a chance de se matar um homem de 3 metros de altura com um capacete na cabeça? Davi não estava confiado nisso, nem naquilo, ele confiava em Deus. Talvez as armas que nós temos não são iguais às armas do nosso inimigo, e não são mesmo. A tua arma é a oração, a tua arma é a adoração, a tua arma é a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. É com ela que nós vamos, e é com ela que nós guerreamos. Com o escudo da fé nós defendemos. A nossa armadura está toda em Efésios. Eu aconselho você a ler Efésios capítulo 6, você vai descobrir toda a armadura que é de Deus, e que Ele nos empresta. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. É minha, mas eu te empresto, diz o Senhor. Da cabeça aos pés, protegido. Armas espirituais que Ele nos deu. Eu aconselho você, e eu aconselho a mim mesmo também nessa noite, a não sair mais de casa, sem vestir toda a armadura de Deus, para enfrentar os dias maus. É uma oração literal, que você precisa fazer na tua vida. Senhor, me reveste com toda a sua armadura, que eu estou indo enfrentar o Golias. Mas talvez você vá sem o capacete, sem o escudo, está indo enfrentar o Golias sem a espada do Espírito, está indo enfrentar o Golias sem você, tranquilão. Não, tem uma armadura, tem armas para você. Basta você procurar na palavra do Senhor as armas que Ele te deixou, e você vai ter vitória. Davi sabia as armas que ele podia usar, e as que ele não iria usar. Verso 41. Nesse mesmo momento, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. 42. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Davi era bom de palavra, bom de ameaça, era bom de guerra também, mas aqui, principalmente, a sua maior arma era amedrontar, colocar palavra para amedrontar, liberar a palavra, liberar, sabe, ameaças, e falar, e rosnar, como um cachorro bravo mesmo, e rosnar, e fazer, parecia um pitbull gigante. E Golias falou, agora Davi fala, verso 45 a 47, agora Davi vai falar, veja a diferença. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com a espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto,
venho a ti, em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Na segunda fala dele, hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos. Não sou eu, não é a minha força, é o Deus que vai à minha frente, é o Deus que eu sirvo, te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, deixarei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, aleluia. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Essa é a fala de Davi, as falas de Davi. Cada verso tem o Senhor como o centro do verso. É Yahvé, é o Senhor que vai fazer. Ele vai me entregar. Ele me concedeu vitória. Ele vai se mostrar. Ele é Deus. Aleluia. Está buscando uma estratégia para vencer? Coloque Deus na sua batalha. Coloque Deus na sua batalha. Coloque Deus na frente. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, verso 1, dizendo assim: no princípio, Deus. Já viu lá o texto? Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. Entendeu ou não? No princípio, Deus. Na sua vida, no princípio, Deus esteja em tudo. Na tua boca, na tua oração, na tua gratidão, em tudo, Deus esteja lá. Quando sair da sua boca, que Deus esteja na sua boca, saindo como palavra que tem nome, palavra que ilumina, como palavra que cura. Deus esteja lá. No princípio, Deus. Ele me deu, Ele me dá vitória, Ele me concede, Ele me entregou. Deus, é Deus. Não tem eu. Eu posso, eu consigo, eu sou, eu fiz. Não, Deus, Deus, Deus e Deus. Aleluia. Amém. Eu quero encerrar. Verso 48 ao 51. Verso 48, capítulo 17. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio da sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu, com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, subiu em cima do filisteu, como diz a corrigida fiel, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparado. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que você vai sair daqui nessa noite e não haverá, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não haverá amanhã para Golias na sua vida. Não haverá amanhã para Golias na minha vida, na minha casa, na sua casa, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, a gente quer fazer uma oração. Se você puder crer nisso, meu querido, eu convido você a crer nisso nessa noite. Que o Senhor é contigo. Que ainda que as circunstâncias estejam gritando, falando, afrontando, amedrontando,
E ainda você veio aqui nessa noite e você é convidado a lutar contra o medo, a se posicionar, a se levantar. Como Davi diante de um gigante. Em nenhum instante ele duvida, ele tem medo, ele desacredita, ele recua, retrocede. Não. Desde o começo, desde o primeiro instante que ele ouviu a voz, a primeira palavra de Golias, a primeira frase, desde aquele instante ele já se posicionou em Deus: eu vou vencer. Deus vai me dar vitória sobre isso daí, porque esse é o seu Deus, é o meu Deus. Talvez a tua casa está passando por muita enfermidade, talvez virou um gigante lá, e talvez virou até um hábito, a enfermidade. Mas eu quero liberar para você que nessa noite uma palavra da parte do Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite você vai pisar, você vai derrotar, você vai derrubar esse gigante, você vai pisar sobre ele. E aquilo que era um gigante até essa noite, amanhã, ou essa noite ainda, daqui a alguns instantes vai virar lá um monturo, um monte de coisas, sabe, um montão que você vai pisar em cima daquilo. E aquilo que estava dominando, você vai dominar, literalmente dominar, você vai pisar sobre aquilo, numa demonstração clara da vitória que Jesus te dá. Porque o nosso Cristo é vencedor, e Ele nos fez mais que vencedores. Sabe, nessa noite Ele te dá uma tiradeira, essa noite Ele te dá aqui uma pequena pedra, e nessa noite aqui Ele te dá a vitória, porque Ele que vai te dar força para atirar, é Ele que te dá mira para acertar. É Ele. A Bíblia diz que Davi correu, partiu para cima de Golias. Davi não se esquivou, não fugiu. Davi não se desviou de golpe, não, ele partiu para cima, ele correu em direção a Golias. Que essa unção venha sobre nós aqui nessa noite. Nós precisamos dessa unção, de decidirmos essa noite de correr para cima do Golias, corrermos para cima dos nossos Golias, porque a vitória é certa, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor te ungiu, o Senhor te escolheu, o Senhor te preparou, o Senhor te aparamentou, o Senhor te capacitou, porque Ele te capacita para você vencer, para você triunfar, para você derrotar um gigante, porque você derrotou um leão ontem, um urso. O que será esse gigante diante de Deus? Feche os teus olhos aí. Não deixa o gigante vencer não, irmão. Não permita que o gigante vença aí não, irmã. Não permita que as palavras do gigante amedrontem você e parem você. Não permita que as armas do gigante amedrontem você. Não permita isso não. Confie em Deus, que esse gigante está caindo nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa noite, por tua palavra, por tua presença, pelo teu Espírito que habita em nós. Aleluia. Pelo teu senhorio na nossa vida. Nós queremos apresentar aqui a nossa casa, nossas casas, nossos lares, aqueles que nós amamos. Se houverem gigantes lá, que nessa noite o Senhor, ó Deus, nos dê vitória, está dando vitória também em nossos lares, contra gigantes de enfermidade, de guerras, de tribulações, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eles caem por terra hoje. Não vai haver amanhã para Golias em nossas casas. Não vai haver amanhã para Golias em nossos casamentos. Não vai haver amanhã para Golias em nossas empresas. Não vai haver, Pai, em nome de Jesus, amanhã para Golias dentro de nós, se levantando, ó Deus. Não vai haver. Não vai haver. Porque nós vamos servir ao Senhor e vamos nos colocar pelo caminho da vitória que a Tua palavra nos ensina. É nisso que nós cremos, ó Pai, nessa noite.
Nós queremos declarar aqui que não haverá amanhã para Golias em nossa história, em nome de Jesus, porque ele cai nessa noite. Nós subimos em cima deles e declaramos a Deus na nossa vida. Deus está conosco, aleluia. Ele nos deu vitória, Ele nos deu vitória. Ele tombou os nossos gigantes, aleluia. Ele colocou os gigantes debaixo dos nossos pés. Aquilo que nos afrontava, hoje está debaixo dos nossos pés, para a glória, a honra, para o louvor do nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. O nome santo de Jesus, o Senhor dos senhores, aleluia, aleluia, glória.